Beleza. Nós vamos falar hoje das árvores AVL, né? Alguém já ouviu falar dessa árvore aqui? Já ouviu esse nomezinho? Beleza, então vai ser um conteúdo legal que é a primeira vez esse conceito, apesar de vocês já terem uma noção no começo dos slides aqui, do motivo da utilização desse tipo de estrutura de dados, né? O que motiva a implementação e a utilização dele. Eu vou combinar dois slides aqui, depois a gente vai para um outro aqui, mas aqui tem uns conceitos que eu tinha dado na aula no semestre passado, né, que eu dei essa disciplina, retrasado, na verdade. Bom, só revisando aqui, né, a árvore binária de busca que vimos, a ordem de inserção determina uma certa eficiência dela, né? Aqui a gente tem o mesmo conjunto de dados inseridos em ordem diferente e numa árvore binária de busca. Se você começar a inserir pelo 15, depois o 8, depois o 23, ele vai formando uma árvore mais com a cara que a gente já está se acostumando a ver, né? E esses mesmos elementos, se você inserir ele, aqui no caso foi inserido de maneira decrescente, né? Primeiro 28, daí aqui já tem até um errozinho aqui, eu esqueci de modificar. Aqui era para ser o 23, tá? Não é o 15, não. Mas suponho que esse daqui é o 23, aqui é o 20, o 15, o 12 e o 8, né? Fica o quê? Que estrutura de dados é essa? Uma lista encadeada, né? Você perde. Qual é a vantagem de se utilizar uma árvore binária de busca? Alguém pode me falar aqui já nessas aulas que a gente teve? A gente já falou isso. Comparado a uma lista encadeada, qual é a vantagem de se utilizar uma árvore binária de busca? Não? Acho que é a facilidade, né, de se encontrar determinado elemento. Mas isso é muito genérico, né? Eu queria uma coisa mais específica. Eu quero que vocês entendam que a utilização de uma árvore binária de busca numa busca, principalmente de elementos, você tem o tempo logarítmico, né? Você não tem um tempo aqui. Aqui qual que seria o custo computacional para realizar uma busca no pior caso? No pior caso aqui, eu tenho que percorrer todos os elementos. Aqui no pior caso, eu tenho que percorrer log de n elementos. Então, se eu tenho 10 elementos, eu só vou percorrer 3. Aqui, se eu tiver 10 elementos, eu vou percorrer 10. Se eu tiver 1 bilhão de elementos, eu vou ter que percorrer 1 bilhão de elementos. Aqui não. Aqui você pega um log de 1 bilhão, seria aí, sei lá, 300 mil. Teria que fazer a conta aí, mas de cabeça eu não... Mas essa é a ideia, é a comparação de grandezas, é a velocidade de utilização de uma árvore para fazer isso. E a árvore binária, ela por si só, ela pode se degenerar também. Se degenerar é o seguinte, ela fica muito próximo disso daqui. Eu tenho um ramo muito longo disso daqui. Depois ele começa a ficar dividido. Mas se eu tiver... Eu posso, numa árvore binária de busca normal, ter isso daqui em algum momento dela, e isso daqui ser muito grande e ocasionar esses gargalos, digamos assim. O que está relacionado à eficiência de uma árvore binária de busca é o tamanho da altura dela, tá? Então aqui seria uma busca rápida nessa estrutura. Aqui é uma busca lenta, como eu acabei de falar. Você não consegue nem fazer uma busca binária aqui. Você tem que fazer uma busca sequencial.
Por isso, o balanceamento é muito importante. Aqui começam os novos conceitos, tá? Balanceamento. Contudo, o balanceamento é um perfeito, é computacionalmente caro. Aqui seria um balanceamento perfeito. Os dois lados de uma árvore, da raiz aqui, eles estão no mesmo nível e as folhas estão no mesmo nível também. Então ela está bem distribuída, né? Então, para mitigar um pouco o custo computacional, a ideia é fazer um balanceamento bom, onde a árvore pode estar um pouco desbalanceada. E isso é aceitável. Para isso, podemos aplicar o algoritmo Adelson-Velsky e Landis, né? O acrônimo aí. Oi? Falando das pessoas, né? Isso, é o nome das pessoas, dos dois caras que criaram esse algoritmo, lá nos anos 60. O nome vem de seus inventores, Georgi Adelson-Velsky e Evgenij Landis, né? Eu tô parecendo os narradores das Olimpíadas aí, chutando o nome dos caras. Publicaram um documento chamado Algoritmos para a Organização da Informação, em 1962. É muito legal, né? A gente vê da onde vêm as coisas, vem da matemática, principalmente, antigamente, mas a parte computacional aí, que a gente utiliza hoje, né? O que está por trás das estruturas, dos algoritmos, foi pensado, né? E testado há algum tempo. Uma árvore binária de pesquisa T, né, é denominada AVL se essa é a regra geral para todos os nós T, as alturas de suas duas subárvores diferirem no máximo em uma unidade. Não ficou muito claro aqui, né? Mas a gente viu que a altura de uma vamos para o outro slide que eu acho que ficou melhor. Eu refiz essa parte ontem e a gente consegue ver um pouco melhor aqui. Então, o que eu falei? Como vimos muitas operações em árvore binária, tem a eficiência proporcional à altura da árvore, né? A altura da árvore, no caso geral, você pega da árvore toda, seria a altura da raiz. E a altura da raiz, você vai contando a altura de um nó só. Se tiver só um nó na árvore, bom, a gente começa assim, na verdade. A árvore pode ser vazia. A árvore pode ser vazia. A altura, nesse caso, é -1. A árvore pode ter um elemento. A altura, nesse caso, é 0, tá? A altura aqui no nível é 0. E depois, se você tiver uma árvore assim com 2 nós, a altura vai ser 1. A altura da raiz vai ser igual a 1. A gente vai já ver o cálculo que faz isso, tá? E a altura da folha é como se ela fosse uma subárvore com um elemento, também vai ser 0, tá? Então, cada folha na árvore, cada nó na árvore tem sua altura específica. Se você quiser saber a altura da árvore toda, então você conta 0, né? 1, 2. É a folha mais distante. Então, essa árvore, ela tem aí a altura 2 e a busca dela, encontrar o mínimo ou o máximo, o sucessor, nos piores casos, ele vai ter o custo 2, mesmo tendo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O que é isso? Seria como se fosse o log de 5, né? E o log de 5, ele está ali próximo de 2, né? Porque 2 elevado a x para dar 5, seria 2 elevado a 2 dá 4, né? 2 elevado a 3 dá 8, então ele é próximo de 2, aí seria 2, alguma coisa aqui para dar o 5, tá? Beleza. Estamos entendendo aqui o motivo, sempre deixar a árvore, o ideal na estrutura de dados e utilizado no mundo real, digamos assim, é uma árvore balanceada. Balanceada em que sentido?
eu ter nós do lado da subárvore direita em altura próxima à subárvore esquerda, tá? E isso, consequentemente, você vai ter o número de elementos meio divididos, entendeu? A ideia é você dividir os elementos para não ter a degeneração, né? Ou ela fica pensando para um lado, ou ela fica, né, pensando mesmo, né? Pensa, parecendo aqui palavras regionais aqui que a gente usa de você fica torta, digamos assim, ela fica pesada para um lado. Em inglês eles chamam de, como que é pesado? Em inglês é heavy, né? Tipo, heavy, né? Quem aí gosta do heavy metal, então fica pesado para um lado, né? Beleza. Ficou bem tiozão essa frase, né? Quem aí gosta do heavy metal? Eu acho que, se bem que a galera é do vocês da computação. Hoje só é sertanejo e sei lá, pop, né, galera? O rock morreu, né? Dizem. O rock morreu. Infelizmente. Não que eu seja roqueiro, mas eu fui pro Sesc na época do rock. Essa é a minha contribuição pro rock. Eu ia pro Sesc. A curso de curiosidade, eu ia pro Sesc também, e nunca vi isso lá, não. É mesmo? Mas tu tem quantos anos? Eu não peguei o comecinho, não, lá do Mentira Rock Fest, né? Eu peguei o finalzinho ali do não, mas Fest Rock. você é roqueiro mesmo, assim. Olha pra ti e dá pra sacar. Sou do rock. Tu é do rock, né? Beleza. Vamos aqui. Então, beleza. Estamos entendendo aqui o motivo de balancear a árvore. Mas como que a gente faz isso, né? Lembre que a altura de uma árvore binária varia de log de n e n, né? Ele pode ser como a gente viu. Ela está desse jeito e a altura vai ser n, ele vai ter que percorrer todos. E log de n é o que a gente acabou de ver. Então surge o desejo de limitar o crescimento da árvore. Isso aqui seria no melhor caso, esse aqui seria no pior caso, né? O n, a gente tem que percorrer todos. E uma altura ideal está nesse meio aí, ou no menor, né? Uma árvore binária balanceada é que sua altura é da ordem de log de n. O log de n, né? Quando só tem o LG, como já viu, é um padrão que é na base 2. Quando tem LG, tá? Implicitamente é base 2. Se tiver log, aí normalmente a gente aprende que é o 10, né? O 10, ou você define aí qual é a base, dependendo da situação. Mas aqui pra gente sempre é 2. Note que é fácil uma árvore ficar muito desbalanceada, como a gente viu. Então, a gente já viu isso aqui. Por um lado, se eu inserir os elementos em ordem desse jeito, ele vai ficar desse jeito. Mas eu tenho que transformar isso daqui numa árvore balanceada. A gente vai ver como que faz isso. Então, note que apenas as operações de inserção e remoção podem acabar mudando o balanceamento de uma árvore. Por isso, serão essas operações que modificaremos. Essas são as operações cruciais. Eu pedi num exercício para que fosse implementado a inserção, alguns algoritmos daquele, e a remoção. Todo mundo conseguiu implementar a remoção da árvore binária? A remoção eu consegui. O senhor pediu remoção, valor máximo, valor mínimo e tamanho. Inserção, o senhor não pediu. Isso. A inserção não, mas... Ah, tá. Mas é que a inserção acho que a gente até implementou, eu acho, em aula. Eu acho também. Deve estar lá no código do Isso. O senhor fez. Eu vou passar o exercício dessa parte de AVL e a gente vai ter uma aula para resolver bem esses exercícios, tá? Eu vi que vocês já fizeram, alguns enviaram, lá no SIGA também, e daí a gente vê com calma a correção para vocês corrigirem, né, as dúvidas que ficarem
e a gente entender a remoção. Ela tem umas regrinhas lá para serem vistas que às vezes não é muito fácil de assimilar de primeira, né? Assim, mas é basicamente o que acontece quando a gente trabalha com estruturas de dados nesse nível. É a alocação, a modificação dos ponteiros, né? Você encontrar, se eu remover esse cara aqui, eu tenho que pegar o anterior e apontar para o meu próximo. Mas e se esse cara aqui tivesse um filho? O que eu faço com esse filho? Primeiro, então, eu ou substituo. Oi? Iria ter que salvar os valores dos dois filhos, né? Tanto à esquerda quanto à direita, com ponteiros auxiliares. Isso. Aí, quando fosse remover, teria que realocar, não. Teria que fazer com que o ponteiro anterior apontasse, recebesse esses novos dois filhos, né? Que ficaram órfãos. Isso. A ideia é que se o cara que você for remover tem filhos, como fosse isso daqui, eu vou dizer que aqui é A, B e C. Você tem que substituir esse cara por algum dos filhos dele. Se ele tiver filhos, né? Se ele não tiver filhos, você só exclui ele, pega o pai e aponta para o neto. Na verdade, se ele não tiver filhos, ele só some. Se ele tiver um filho, você bota o filho dele no lugar dele, basicamente. Aqui ou aqui, né? Se ele tivesse um filho só, né? Do lado direito ou esquerdo. Se ele tiver mais de um filho, daí o caso de dois filhos, aí você substitui ele o ideal seria pelo maior nó do filho à esquerda dele, ou pelo maior nó posterior a ele, porque você tem que manter as propriedades. Mas a gente vê na correção do exercício, a gente implementa a remoção direitinho. Não vamos perder o foco aqui da árvore AVL. O que eu estou falando que é importante, o balanceamento ocorre na inserção e na remoção, porque é aí onde você altera a estrutura da árvore mesmo, né? Na busca você não altera, você só recupera. E os outros algoritmos, mais ainda, você recupera algum específico ou não. Então, existem diversas estratégias para resolver o problema de balanceamento. A gente está vendo que balanceamento é deixar a árvore na altura mínima possível. Estas dão origem a diferentes árvores. As árvores AVL, que foram uma das primeiras implementadas, primeiras criadas para esse problema, é chamada árvores rubro-negras, ou vermelha e preta. Quem aqui é flamenguista? Sempre tem uns aí. Dá-lhe Flamengo. Flamengo, quer dizer, se for carioca, não é Flamengo. E o Flamengo tá destruindo aí, né? As splay trees também são árvores balanceadas, árvore 2, 3 e as árvores B, tá? Aqui não é, esse B não é de árvores binárias, não, tá? Ela é um outro tipo de árvore, ela pode ser binária, na verdade, mas ela é balanceada, tá? Balanceada, bem balanceada. Ela pode ter, na verdade, ela não é binária, não. Não é binária mesmo, porque ela tem mais de 2 filhos, tá? Possíveis. E ela é utilizada, as B-trees, ou árvore B, nas estruturações dos bancos de dados, tá? Como os SGBDs, né, o MySQL, o Postgre, o Oracle, como eles organizam os arquivos deles internamente no computador, tá? São por árvores binárias, para facilitar a busca. Então, várias bibliotecas possuem implementações de árvores balanceadas. No C++, a gente já tem o próprio map, é uma implementação de árvore balanceada. No Java, a gente tem o tree map, né, que fica bem claro a árvore aqui.
Vamos estudar essas estratégias nas próximas aulas aqui, tá? Árvore AVL e árvore rubro-negras. Então, uns exemplos aqui para a gente entender, né? Aqui são os 3 conceitos que a gente vai ver, gerais: balanceamento, rotações e implementação. Aqui a gente começa a entender como que a gente balanceia a árvore, fazendo as famosas rotações, os giros dentro da árvore. Então, suponhamos que a gente vai ter essa entrada aqui. Como que ficaria a minha árvore se eu inserir ela desse jeito, né? Insiro o 3, insiro o 2 e insiro o 1. Opa. Não está muito legal a minha árvore, ela está degenerada como eu fiz. Como que seria o ideal para minha árvore ficar? O 2 aqui, o 3 aqui, opa, e o 1 aqui. Ficou bem cortado o 3, mas essa seria o ideal, né? E como que eu faço isso? Eu pego e vejo se ela tá pensa, né? Aqui a gente sabe que tem um nó nulo aqui a gente sabe que tem um nó nulo, né? Aqui a gente sabe que tem 2 nós nulos numa árvore binária de busca. E daí eu pego e rodo ela no caso, para a direita, né? Se ela tá pesando para a esquerda, eu rodo ela para a direita. Rodo ela como? Pego esses parâmetros de referência que eu vou calculando a altura desses caras, tá? Dando uma visão geral. Aqui, quando eu insiro o valor da altura de um nó, ele tem um valor, 0. Boto um filho para ele à esquerda, ou até à direita, a altura dele fica mais ou menos 1, positivo ou negativo. Não mais ou menos, positivo ou negativo. Porque se eu botar o filho à direita, ele vai ficar altura 1 negativa, tá? E esse sinalzinho vai valer aqui, o 2 é 0. Quem modifica de altura é o 3. Quando eu inseri o 2, a altura do 3 alterou. Quando eu inseri o 1, a altura do 2 alterou, foi para 1, e a altura do 3 foi para 2. E a altura do 1 é 0. Aí aqui vocês falam, então, caramba, como que eu starto a rotação? Como que eu modifico a árvore para ela ficar desse jeito? Eu vou verificando as alturas dos nós em cada fase de inserção ou remoção, tá? Então, se a altura passou de 1, ou seja, se ela chegou a 2 em qualquer momento, eu tenho que agir fazendo uma rotação. E essa é a regra, ó. Vamos aqui, vai ficar bem claro. Digamos aqui que a gente tem uma árvore genérica com uma subárvore à esquerda, uma tree left aqui, né? E uma subárvore à direita. Esse triângulo, nessa notação de estudo de árvores, é que eu não sei quantas árvores tem para cá, não interessa para mim. Eu sei que o meu nó que eu estou analisando, ele tem nós à esquerda e tem nós à direita. Então, a altura, a regra, se for uma árvore vazia, é -1. Esses peixinhos representam isso daqui, tá? É como se fosse embaixo embaixo da água, né? O nível da água é o 0 no nível da terra aí, ou da água é o 0. Embaixo eu teria valores negativos, tá? Se eu tenho somente um nó, a altura é 0, ou seja, as alturas de uma folha que ela não tem filhos, ela só tem um nó nessa subárvore, é 0. Se minha árvore só tiver a raiz, ela também é 0. Esse é o valor da altura. Para que eu preciso do valor da altura? Para fazer esse cálculo aqui. Eu ter uma altura de qualquer nó, eu pego a altura da subárvore à esquerda,
eu pego o máximo da subárvore à esquerda e o máximo da subárvore à direita e somo 1. Aí agora faz sentido, tá? Por exemplo, para eu saber a altura de um nó específico, no caso do nó N, eu faço uma comparação da altura da subárvore à esquerda com a subárvore à direita. Vejo qual é a altura dessa subárvore maior. Somo 1 e eu tenho a altura do meu N. Deu para entender aqui essa lógica? Vamos, né? Porque qual é a regra da altura? Não é a distância maior de um nó até até a sua folha, da raiz até a folha, né? Desse nó até a sua folha mais distante. Então, se eu tenho armazenado as alturas das minhas subárvores pré-calculadas, digamos assim, ou calculadas, eu consigo comparar, somo 1, que seria esse passo aqui, esse seria o mais 1, e eu tenho a altura da minha árvore, tá? Essa é a regra. E tendo essa ideia de cálculo de altura, né, eu consigo ter o conceito de balanceamento. Eu verifico qual é o balanceamento de um nó. É a altura da subárvore à esquerda menos a altura da subárvore à direita. Esse é o fator de balanceamento. Numa árvore balanceada, ele vai ser 0. Ele pode ter alguns valores. Pode ser menos 1, mais 1 e só. Se ele alterar, esse é o range aceitável de um fator de balanceamento de cada nó. Se ele ou for para mais 2, ou menos 2, é que ele está desbalanceado ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. E por que eu sei que o menos e o mais é do lado esquerdo ou do lado direito? Devido à ordem desse cálculo aqui, tá? Se esse cálculo der positivo, é porque a subárvore do lado direito tem mais nós. A subárvore do lado esquerdo, tem mais nós. Se ele for negativo, é porque a subárvore do lado direito tem mais nós. Caramba, eu falei tudo errado, vou repetir. Se esse valor aqui for positivo, é porque esse cara é dominante. A subárvore do lado esquerdo é maior que o lado direito. Se o B aqui, B de N, for negativo, é que a subárvore do lado direito é maior, ou seja, ela tem mais nós aqui do que o lado esquerdo. Beleza? Então, para ele ser uma árvore AVL, o módulo de B de N, do balanceamento de N, ou seja, lado esquerdo menos lado direito, deve ser menor ou igual a 1, que é esse range que eu falei. Se ele for qualquer diferente desse valor, se qualquer nó tiver valores diferentes desses 3 aqui, não é uma árvore AVL, tá? Esse código, esse Bzinho aqui também é chamado de fator de balanceamento. Vocês podem ver em algumas referências, chamado FB, tá? Aqui eu peguei uma referência em inglês, ele chama só de balance, tá? Para você fazer esse cálculo. Então, mas a gente sabe que é o balanceamento, digamos, é o valor do balanceamento de uma árvore. Ok? Deu para entender? Isso aqui é importante. Vamos ver uns exemplos aqui e já fazer uns cálculos. Se eu der essa árvore aqui para vocês, como que a gente calcula o fator de balanceamento? Seria o B de 3 aqui, o fator de balanceamento de 3. Qual é a altura da subárvore à esquerda de 3? 2. Tá. A altura da subárvore à esquerda de 3 não é 2. A altura do 3 pode ser 2, mas eu não quero a altura de 3. Eu não quero a altura de 3. Eu quero a altura do 1. A altura do 1 é 1. A altura do 1 é 1.
Quem que tá falando? Desculpa que eu não tava olhando pro chat. Sou eu, professor. Ramsés. É o Ramsés, beleza. Eu não tô reconhecendo a voz de todo mundo, mas beleza. Todo mundo identifica que a altura do 1 aqui é 1? Tá, que é a distância dessa raiz para folha mais longe, né? E a folha mais longe dele, do lado esquerdo e do lado direito, é a mesma. Então, a gente poderia. Então, vou colocar aqui 1. Aí a altura do lado esquerda, subárvore esquerda. E a altura da subárvore direita? É 0. Aqui eu tenho um menos e aqui o próprio 0, né? E aqui, qual é o fator de balanceamento do 3? É 1. Olha aqui o que eu falei para vocês. Ele tem uma diferença de nível aqui, ó, comparado ao lado direito, em 1 só. Isso faz sentido. Aqui ele não tem, ele está zerado, né? Então, ele tem mais, ó, quando é positivo, é porque está tá pesando do lado direito. Então a regra, beleza, para esse daqui foi aceita. Vamos fazer o cálculo de todos eles aqui, né? Então, rapidamente aqui, deixa eu só apagar aqui. Então eu vou colocando aqui que o B de 3 é igual a 1. E o B do 4. Qual é o fator de balanceamento do 4? Lembrando que aqui eu tenho nós nulos, né? E a regra aqui do nó nulo, qual é? Quando a altura for vazia, for nula, é menos 1. Aí a gente coloca ele na equação, então ele tem menos 1 do lado esquerdo, menos 1 do lado direito. Isso daqui dá 0, né? Fica positivo, fica menos 1 mais 1 dá 0, tá? Não é... Por que a gente tem que... Não é só olhando, o computador tem que entender que... Aí, então, das folhas, tudo é 0, né? Então, aqui é 0, 0. Aqui é o fator de balanceamento, tá? E aqui ele vai ser 0, né? Eu vi que aqui a altura é 0, não o fator de balanceamento já botei antes. Então, fica o B de 1 fica 0, a altura do lado esquerdo, menos a altura do lado direito, que é 0 também. E aí é 0. Então fica desse jeito, tá? Eu coloquei aqui passo a passo, é o que a gente acabou de fazer. E no final, ó, eu falei, o sinal importa. E no final a gente tem esses cálculos aqui, digamos assim. Eu tenho os fatores de balanceamento, lembrando que isso aqui não é a altura, tá? Fatores de balanceamento, variando entre 1 e 0. Então eu tenho uma árvore AVL. A gente checou que essa é uma árvore AVL. Então, ela está balanceada. O seu tempo de principais operações nessa estrutura é um tempo logarítmico. Beleza? Entendemos. Parece ser bem simples, né? Mas como que faz isso? Como que implementa isso? A gente vai ver. Mas antes disso, a gente vai ver um outro exemplo. Qual é o fator de balanceamento do 4? A altura do 3 aqui, ela é 1, 2. Então, 2 menos, aqui do lado do 4 eu tenho nulo, então menos 1. A altura do B4, a altura não, o fator de balanceamento do B4 é 3. Ó, é 3. Tá bem longe do 1, né? Eu peguei uma árvore ela tá bem desbalanceada, né? Assim, para os poucos nós que tem, o do 3 aqui, então a gente viu que aqui é 1 e ele fica, aqui eu fiz então já o cálculo, vamos ó, 1 menos 1, porque ele não tem nada do lado direito, né? Então é esse menos 1 aqui.
Ele soma daí, né? Os outros é tudo zero. Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Se eu pegar essa subárvore, ela não está desbalanceada. Se eu pegar essa subárvore maior, ela está desbalanceada já. E se eu pegar ainda então a árvore toda, ela está muito desbalanceada para o nosso exemplo. Não é uma árvore AVL, tá? Então, como que a gente resolve esses problemas? Fazendo as rotações, tá? Como que funcionam as rotações? Ou eu posso rotacionar à direita ou à esquerda, tá? Eu verifico se a árvore está desbalanceada para a esquerda, ou seja, se o fator de balanceamento é positivo, eu vou ou fazer um balanceamento simples à direita, ou eu faço um roteamento duplo à direita, que eu primeiro vou para a esquerda e depois eu vou para a direita. Professor, não estou entendendo nada, não estou conseguindo visualizar. A gente vai já conseguir, deixa eu só falar isso aqui. A mesma coisa se espelha para o lado esquerdo. A árvore, se ela tiver desbalanceado para a direita, se o fator de balanceamento for negativo, eu faço uma rotação à esquerda ou uma rotação dupla à esquerda, que primeiro eu rodo para a direita e depois eu rodo para a esquerda. Mas quem que eu rodo, né? A gente vai ver isso já já. Mas olha aqui, ó, uma coisa interessante de se observar. Deixa eu apagar aqui essas anotações para não confundir nada. Tem espaço para eu desenhar. E aí, professor, isso aí também dá pra fazer os caminhos nessa árvore, né, na VL? Dá pra fazer o prefixo, fixo e pós-fixo? Isso, dá para fazer. E a gente faz justamente para ter certeza se houve rotação, entendeu? Você pode, a cada momento desse, a gente vai implementar aqui, verificar se rotacionou a árvore, né? Porque... Ela é fixa, né, que não, a BB pelo menos dava toda a ordem dos elementos. Mas a infixa, ela sempre, numa árvore binária, ela sempre vai vir em ordem, né? Naqueles exercícios que eu falei para vocês fazerem a reconstrução da árvore, que eu acho que foi até você que falou, alguém comentou ontem no grupo lá, falando que não estava conseguindo fazer, não era de árvores totalmente binárias. A única que era binária era a última. Não sei se vocês perceberam isso. Daí, tipo, tem um grau de dificuldade maior, né? Porque você não sabe onde está o nó. Ela tá acostumada a fazer tudo em ordem, mas não tá lá em ordem. Isso. Era quando você olha uma árvore infixa fora de ordem, o caminho dela fora de ordem, você não, essa aqui não é uma árvore binária, né? Tipo, essa é a noção que era para ter. Você já dá uma estranhada até, né? Acha que tem alguma coisa errada. Não, porque lá era árvores binárias só. Não era árvores binárias de busca, tá? Beleza. Então aqui, ó, o que eu tenho que ter em consideração quando eu for fazer a qualquer rotação? Eu sempre vou trabalhar com dois nós, o X e o Y. É o nó, aqui no caso, se ela tiver o fator de balanceamento for positivo, eu vou pegar o nó que eu estou trabalhando, digamos que está desbalanceado maior, e o nó do lado esquerdo dele, logo o primeiro filo esquerdo dele. E se ela tiver com o fator de balanceamento negativo, eu vou pegar o próprio nó e o primeiro filo direito dele. E aqui a gente tem uma rotação simples à direita, tá? Right aqui. Seria essa rotação aqui. O que eu tenho que fazer com o... Ela é semelhante ela é, digamos assim, parecida com uma remoção. Assim, eu tenho que trabalhar com os filhos para manter a regra de árvore binária de busca. Qual é a regra de árvore binária de busca? Mesmo eu não sabendo que nós que tem aqui, eu sei que essa subárvore toda é maior do que o Y, correto? Qual outra coisa que eu posso entender daqui? Eu sei que
subárvore do triângulo vermelhinho aqui, ela é menor do que o Y e do que o X. Beleza? Eu sei que o triângulo azulzinho aqui, ele é maior do que Y e menor do que X. Beleza? Eu estou analisando essas subárvores. O roxo é maior que X e Y, maior que todo mundo aqui. O azul é maior do que Y e menor do que X. E o vermelho, ela é menor do que Y e menor do que X. Então, quando eu rotacionar, quando eu girar a árvore, essas regras têm que se manter. Então, eu faço a rotação, ó, o Y, no caso aqui, o X foi para o filho direito de Y, mas ele se continuou. O roxo é maior do que X e do que Y, maior do que os dois, então ok. O azul, ele é maior do que Y e menor do que X, ó. Então essa regrinha aqui se manteve. E o Y, e o vermelhinho aqui, ele é menor do que todo mundo. Então eu fiz a rotação e mantive as propriedades da árvore binária de busca. Entendeu? A mesma coisa eu faço para as outras rotações. Eu tenho que verificar se ela manteve a regra. Vamos fazer uns exemplos aqui. Então, aquele lá que a gente acabou de ver ali. Eu insiro o 3, depois eu insiro o 2. Eu não vou ficar calculando os fatores aqui. Eu já sei meio que de olho que a minha árvore ficou desbalanceada com a inserção do meu 1 aqui. Onde que ela ficou desbalanceada? No nó 3, correto? Aqui o fator de balanceamento ficou 2. Todo mundo enxergou que o fator de balanceamento 2, aqui o fator de balanceamento 1 e aqui o fator de balanceamento é 0. Então, ele rompeu a regra. Então, aqui eu posso falar que esse cara é o X, esse cara é o Y. Lembre-se que existem nós aqui. Poderia ter nós válidos aqui, mas eles são nulos, não vai importar muito. No caso, a minha árvore, ela está desbalanceada à esquerda. Eu faço uma rotação simples à direita. O que eu tenho que fazer? Eu vou girar ela para cá. Eu verifico se o meu nó à esquerda tem filho, não tem, então eu só faço o deslocamento de ponteiros para cá. Basicamente é isso. Ele não faz mais outras coisas. E nisso eu já rotaciono. A rotação é isso, é o andar com os ponteiros. O nó, na verdade, basicamente só isso não. Eu pego o nó, o filho à esquerda do 3 aqui do X e aponto ele para nulo e ele aponta para nulo, o que tinha valor antes fica nulo. Aqui se manteve, não mexeu nada. O que era nulo foi apontado para o pai, digamos assim, e o 1 se manteve. Tá? Essa é a regra. Então eu faço dois deslocamentos, duas alterações de ponteiros de fato. O filho à esquerda do 3 fica nulo, o filho à direita do 2 aponta para o pai, para o antecessor, né? Eu poderia ter aqui, se lembra que a gente viu que a estrutura do nó ele tem um filho à direita e um filho à esquerda, mas ele poderia ter um filho apontando para o pai, facilitaria essas rotações. Mas eu consigo acessar o meu pai salvando a referência de uma busca, correto? Eu sei que o meu pai é X, o pai de Y é X, eu já tenho, vocês vão ver que ele vai ter essas referências. Essas duas referências, ele vai ter numa rotação à direita. Se ele for uma rotação à esquerda, ele vai ter a referência do X e o Y vai vir para cá. Beleza? É bem interessante quando for a implementação. Mas primeiro a gente tem que entender a ideia, a esquemática aqui. Ó, aqui eu fiz o desenho do jeito que ficou, que a gente viu. Isso daqui é chamado de rotação simples à direita, tá? Eu aplico a rotação, no caso,
no nó 3 aqui. Foi aplicada a rotação simples à direita. Conseguiram visualizar? Só inverte a ordem do 3 com o filho dele, né? Ele basicamente, o 3 se tornou filho do filho à esquerda dele, né? Uhum. Só que daí aqui tá de uma árvore simples, ela só tem 3 nós, né? Os caras não têm filho, nem o 3 tem filho, nem o 2 tem filho à direita, isso facilita, né? Facilita, é uma rotação, por isso que é simples. Mas e se eu inserir dessa maneira aqui? Eu tenho somente 3 nós também. Vou inserir o 1, ele vai vir à direita do 3. E o 2, ele vai vir aonde? À direita do 1, correto? E aí os ordens de balanceamento fica também assim, fica 2, aqui fica menos 1 e aqui fica 0. Todo mundo identificou que esse carinha ficou menos 1 como fator de balanceamento, jogando aqui na regra, ó, Sim. olha a altura da minha árvore esquerda, Minha árvore tá desbalançada, menos 1. só na direita. Isso, a altura da minha árvore direita, menos 0, né? No caso, menos, aqui tem um menos da equação, e aqui é 0. E daí ele fica menos 1. Fica menos 1. Aí eu sei que essa subárvore, ela não está desbalanceada ainda, né? Se eu inserir outro nó aqui, tipo um 2,5, ele vai ficar desbalanceada já essa subárvore. Aí eu já faço a rotação aqui, eu já corrijo a árvore. Vocês conseguem visualizar? Ele já até vai balancear toda a árvore. Porque ainda não vou corrigir a árvore toda, né? Eu corrijo somente esse nó, que é porque ele não tem filho nenhum. Mas a gente vai vendo caso por caso, ele vai fazendo o balanceamento, subindo na árvore e já vai verificando isso. Porque ele vai atualizando os fatores de balanceamento, né? Checando as suas alturas. Mas vamos aqui para esse caso aqui. A gente verificou que a minha árvore está desbalanceada aqui, ó. Tem um 2 aqui. Então, eu aplico somente a rotação à direita. Se eu aplicar somente a rotação à direita, como que ele vai ficar? Somente a rotação à direita o 3 fica sendo filho de 2, de 1, digamos assim. E o que eu faço com o filho Ele tinha um filho aqui. Eu perco essa referência, já começa um tratamento aqui, né? Cara, eu não posso perder essa referência. Então bota ele como filho esquerdo de 3, que daí você mantém a árvore binária de busca, correto? Sei lá, alguma coisa assim. Beleza, só que essa árvore agora ela está desbalanceada para o lado direito. Então, eu não corrigi. Não basta eu fazer uma rotação simples. Quando os meus filhos se divergem dos meus valores aqui, tá? É basicamente isso que a gente checa. Eu checo o fator de balanceamento se o meu filho está desbalanceado para o lado esquerdo ou direito aqui. Se ele tiver um sinal diferente do meu, eu faço uma rotação dupla. Então, eu primeiro tenho que fazer a rotação simples à esquerda. Eu faço esse carinha aqui no Y. Lembrando que aqui é X e Y. Então, eu faço um left no Y. Então, eu faço isso daqui no Y. O filho à direita dele se torna pai. Então, eu tenho um meio do caminho aqui. 3... ele vai ficar 2 e 1. Tá? Eu não terminei ainda o balanceamento total. Eu fiz um left no Y. O 2 foi para o lugar do 1 e se manteve a propriedade. E depois eu faço um right, né? Uma rotação simples à direita
no 3. E daí ele fica assim, 2, fica igual aquele anterior, 3 e aqui 1. Beleza? Left, right. Rotação, chamada de rotação dupla à direita também, tá? Aqui ficou o desenho para manter no slide já a resposta, digamos assim, tá? Tem um meio do caminho, tem uma rotação aqui e depois uma rotação aqui. Beleza? É um pouquinho complicado de entender na primeira vista, apesar que esse aqui é um exemplo trivial, né? Um exemplo só com trivial, não porque só tem três nós, tá? Trivial porque é o exemplo simples. Mas o entendimento não é tão trivial assim na implementação. E as rotações à esquerda é só o espelhamento, tá? Digamos que eu inseri em ordem crescente, a minha árvore ficou com -2 de fator de balanceamento aqui, -1 aqui e 0 aqui. Aplica, olha aqui, os valores dos fatores de balanceamento do X e do Y, eles têm o mesmo sinal, eles não se divergem no sinal. Então, rotação simples à esquerda, já mata, beleza? Olha aqui, os outros. O valor do 1 e o do 3 aqui está diferente, aqui está -2, aqui está +1. Então, eles se divergem, eu tenho que fazer uma rotação simples à direita, primeiro aqui, para transformar a árvore nessa subárvore, e depois eu faço uma rotação simples à esquerda. Ou seja, a modificação, a implementação da rotação, você só implementa o left e o right. A dupla, você fica usando ela. Ou você usa o right somente, ou você usa o right left, ou você usa o left right. Né? Você combina essa rotação simples. Tá? Deu para entender o que eu falei aqui? A funçãozinha de rotação é só ou left ou right. Aí, quando é dupla, você combina elas duas. Né? Ela faz uma depois da outra, para a árvore ficar balanceada. Aqui a gente tem o... Para agitar os filhos, né? Para não se perder. Como? Desculpa? Sei que a gente ajeita os filhos para não perder referência. Isso. A gente faz essa rotação dupla para não perder a referência dos filhos. Olha aqui essa imagem, ela demonstra justamente isso. Ela faz o esquema que a gente acabou de fazer, tá? Em algumas referências, o que eu chamei de rotação simples à esquerda, eles falam de left-left. Porque ele aqui ele faz ainda trabalhando aqui com Y, Z e X. Caramba, secou minha garganta. Deixa eu beber uma água aqui. Eu tinha simplificado aqui, tá? Mas eu peguei essa ideia aqui porque vocês vão ver. As subárvores dele, para onde vão, né? Uma rotação, quando ele está em imbalance, né? Left case imbalance, tá? Desbalanceado à esquerda. Então, roda para a direita. É o que ele fez. Ele rodou no Z. No Z. Aí o Z foi para filho direito dele, mas esses carinhas tinham filhos. O que aconteceu com eles? O filho direito de Y foi para filho esquerdo de Z, para manter a ordem. O filho direito de Z se manteve mesmo, nem mexeu. E só, tá? Essa é a regra. E, lógico, cortou, isso daqui se atualizou, né? Basicamente foi feito isso daqui, ó. Redistribuição dos ponteiros. Aqui, ó. E esse ponteiro apontou para cá e esse ponteiro aqui apontou para cá, tá? É isso que aconteceu. Aí você tem essa árvore. A mesma coisa à esquerda, ó. Aqui é uma rotação simples à esquerda.
Eu pego esse ponteiro aqui, aponto para cá, T2, e o Y aponto para o Z. Olha aqui o jeito que ficou. Y apontando para o Z e o Z apontando para T2. Atualização de ponteiros. E aqui, quando a árvore está desbalanceada, que aquilo que aconteceu, as subárvores ficam diferente do valor dos seus que a gente está analisando. Faz uma rotação simples à esquerda no Y, que a gente acabou de ver aqui. Então, T2, né, foi para o Y foi para filho de X, e faz uma rotação simples à direita no Z. Então ele meio que ele força esse caso base aqui, né? Força, essas duas árvores são iguais, ó. E a gente já resolveu esse caso, rotação simples no Z. Mas para chegar nisso, eu tive que fazer uma rotação anteriormente no Y. A mesma coisa espelhado aqui. Caramba, professor, pensei que fosse mais fácil. Eu acho que ninguém pensou que fosse mais fácil, mas a implementação fica uma coisa mais interessante. Aí aqui a gente tem a implementação, tá? Bem na hora que eu começo a mimir, mano. Pois é. E eu realmente também tô até eu tô meio... Fiquei um pouco cansado. Não sei o que aconteceu. Eu acho que eu vou pedir para vocês fazerem essa implementação. Procurarem aí e entenderem, tá? E daí a gente inicia na próxima aula explicando. Não sei o que foi. Eu até fiz aqui, eu poderia implementar com vocês, mas a gente começa na próxima aula essa implementação da rotação. Não na próxima aula, eu vou pedir o seguinte, que vocês façam até a próxima aula essa implementação. Eu vou até explicar ela, tá? Direitinho, eu posso fazer um videozinho e colocar lá no YouTube explicando a implementação, beleza? Beleza, professor. Tranquilidade. Aí vocês procurem por conta própria, porque daí a questão do URI vai envolver isso. Então vocês já vão estar implementado uma árvore binária, uma árvore AVL, aí, uma árvore balanceada, tá? A ideia é utilizar a árvore balanceada para resolver o problema. E vocês vão ver depois que não tem complicação, tá? Eu vou fazer um videozinho de uns 10 minutinhos, faço rapidinho, mostrando a implementação, e daí vocês resolvam o exercício depois. Então, beleza, galera. Eu vou parar a aula aqui, a gravação. Deixa eu parar aqui.